É uma tarefa fácil, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não se veem liderando um grande grupo ou mesmo tomando frente de decisões importantes. Mas é agora ser líder de si mesmo. Você já parou para pensar nisso? É preciso muito autoconhecimento, é um desafio e pode ser muito bom. Vamos falar sobre isso agora com a Master Coach Andréa Manino, que está aqui com a gente, para a gente entender melhor. Lembra que eu te fiz essa pergunta durante a programação? Você é líder de si mesmo? Andréa, obrigada, viu, por ter vindo. Obrigada, eu. Essa Bom pergunta dia. mexe com a gente, não é? Porque Mexe. fala, peraí, sou líder? Como assim sou líder de mim mesmo? Porque a maioria das pessoas, elas imaginam que liderar está ligado a um ambiente corporativo. Exatamente. Né? E desenvolver competências de liderar o outro. Mas a gente observa, Mônica, que o bom líder do outro, inclusive, é aquele que é bom líder de si mesmo. Então, o líder de si mesmo é a primeira característica para ser um excelente líder, né, do outro na sua casa, porque nós somos líderes. Na verdade, não é só no ambiente corporativo. No dia a dia, nós exercemos uma liderança. E quando eu percebo que eu não estou sendo líder de mim mesmo? Quando a minha vida dá uma desorganizada? Sim, porque o líder de si mesmo é aquela pessoa que tem a capacidade de gerenciar os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, se eu não estou conseguindo gerenciar isso, isso pode ser um indício de que eu não estou sendo um líder de mim mesmo, que eu estou permitindo que a vida e que as circunstâncias, que elas ditem o meu futuro ou o meu presente. E para chegar nesse momento de ser líder de si mesmo, Sim. é um exercício, imagino, para a vida inteira, né? É. Por onde que eu posso começar? Você falou de gerenciar pensamentos, sentimentos, comportamentos, que a gente, às vezes, não consegue gerenciar isso muito bem. Isso. O começo de tudo, Mônica, são os pensamentos. Porque é lá onde tudo começa. O nosso comportamento, ele vem de uma emoção, de um sentimento. Mas essa emoção, esse sentimento, ele vem de um pensamento. Então, tudo começa no mundo aí dos pensamentos. O que eu penso que está realmente me levando a esse comportamento. Eu gosto muito de imaginar que a nossa mente é como um jardim, sabe? E que nós somos o jardineiro. Se nós nos ausentarmos, a nossa mente vai começar a criar coisas que às vezes não são reais. E essas coisas que não são reais podem nos levar a resultados que nós não gostamos. Por exemplo, você falou essa questão do jardim, isso é legal mesmo, né? De você legal. cultivar ali. Sim. Então, por exemplo, eu não consigo fazer determinado trabalho, eu não consigo começar alguma coisa e terminar. São Sim. esses tipos de pensamentos que podem atrapalhar essa minha autoliderança? Sim. São as crenças, né? São digamos as assim. crenças, E as crenças pertencem a esse mundo dos pensamentos, né? Então, você começar a se questionar, será que eu realmente não consigo? Que evidências eu tenho de que eu não consigo? Então, começar a se questionar. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus coaches é assim: você já parou para pensar que nem todos os seus pensamentos, eles são verdades? Porque a gente, às vezes, parte desse pressuposto. Tudo que eu penso é verdade. E nem tudo é real, né? Nós temos lentes internas que, às vezes, estão baseados nessas crenças que nos levam a pensar que determinada coisa é verdade, quando às vezes não é. E aí essa conversa consigo mesmo. Sim, o diálogo interno é muito importante. Mas, Mônica, um diálogo interno produtivo. Não é aquele que eu fico me chicoteando. Sim, porque todos nós conversamos conosco. Então, perceber que tipo é a minha comunicação interna. Será que ela é boa? E aí, no caso, você falou de gerenciar pensamentos. E os Sim. sentimentos? Então, Eu acho que é tão complicado, né? Sim. Os pensamentos são eles que geram emoções. E as emoções, quando elas se tornam conscientes, elas são sentimentos. Então, muitas vezes nós ficamos querendo, assim, gerenciar primeiro o sentimento, quando, na verdade, eu preciso pensar o que eu pensei que me levou a ter aquele tipo de emoção. Ai, que papo bom. A gente vai fazer um intervalo para a gente tomar uma água e um café. E a Andréa Manino continua com a gente, ela que é Master Coach. E você, claro, pode participar dessa conversa Sim, conosco, né? Uma conversa aqui. 99897.000 é o nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta, tá bom? Hoje falando sobre como ser líder de si mesmo. Eu estou recebendo aqui na salinha do Manhã Total a Master Coach, a Andréa Manino, que está conversando com a gente sobre isso. Antes da gente voltar, você falou sobre gestão
gestão de pensamentos, né? Gerenciar pensamentos e sentimentos. Deixa eu trazer uma pergunta do Rodrigo Rangel para você. E ele pergunta o seguinte: a autoliderança é como utilizar a intuição ou é mais racional? Então, olha só, a autoliderança, ela é principalmente intencional. Eu alcanço essa autoliderança quando eu tenho a intenção de fazê-lo. Então, é uma decisão interior, né? E eu faço movimentos nesse sentido. Então, ela está longe dessa intuição, ela é uma intenção. Tem mais pergunta para você, uma amiga nossa, porque quando você é líder de si mesmo, tem a ver com atitude, não tem, Sim, Andréia? comportamento. E precisa coragem para seguir todos esses passos que você está falando pra gente. E o Luan Menezes, lá de Uberaba, Luan, um beijo para você, quer saber como perder o medo de ter atitude, aquele medo de fazer o que tem que ser feito. Passa pelo processo de autoliderança. Sim, passa, com certeza. Então, eu preciso saber qual é a minha comunicação interna sobre o medo. O que eu estou pensando sobre o medo? É interessante você pensar que o medo, ele nem sempre é real, assim como eu falei do pensamento, né? Até que ponto esse medo meu é real? Eu preciso começar a me questionar. Porque eu não sei se você se lembra de ter assistido aqueles filmes de terror, Mônica, em que você assistia e depois você ia deitar, tinha que ficar uma luz acesa, porque parece que, né, parece que o personagem do filme de terror estava ali, quando na verdade não estava. Então, existem medos que eles não são reais. E você precisa começar a se questionar. De onde está vindo esse medo? Será que ele é real? Eu acho que passa por aí. Você falou dos sentimentos, dos pensamentos, dos sentimentos e comportamentos. Sim. Como é que eu posso verificar isso para que eu seja líder de mim mesmo? Sim. O comportamento, muitas vezes nós temos dificuldade de nos ver. Eu gosto muito de pensar que o feedback de alguém que a gente admira, de alguém que nos ama, pode nos ajudar nisso. Então, nesse autoconhecimento, nessa jornada de autoconhecimento, eu posso perguntar para alguém, né? Ou eu posso fazer, por exemplo, se é uma pessoa que está num ambiente corporativo, eu posso perguntar para o meu líder o que é que ele está vendo ali no meu comportamento, que se mudado vai trazer um resultado melhor para minha carreira, ou para minha vida, ou para minha vida familiar. E quando eu sou líder de mim mesmo, eu ganho mais confiança, não ganho? Sim. A autoconfiança também, não é? Sim, aumenta a autoconfiança, a autoestima, com certeza. Como não deixar que os acontecimentos externos interfiram na nossa autoliderança? Por exemplo, quando ficamos desapontados com alguém e isso interfere nas nossas emoções e atitudes. É o Iago. Sim. Iago que mandou essa pergunta. Então, olha só, eu preciso entender uma coisa. Eu não tenho poder sobre o comportamento do outro. Eu tenho poder sobre o meu comportamento. Então, 90% das coisas que acontecem conosco elas vêm como interpretação do que está acontecendo. Então, se eu não tenho poder sobre o comportamento do outro, eu tenho poder sobre o meu. E se isso está vindo de uma interpretação do que está acontecendo, eu posso mudar essa interpretação. Entende? Entendo. Então, eu posso pensar de uma outra forma para que eu possa ter um outro comportamento. Então, se a pessoa, às vezes, por exemplo, se a pessoa tem um comportamento em que eu me sinto inferiorizado, Exato. eu não tenho como mudar o comportamento do outro, mas eu tenho como não deixar que aquele comportamento do outro me atinja. Ô, André, eu fico pensando, quando a gente embarca nessa jornada, para a gente poder encerrar, quando a gente embarca nessa jornada, é um mundo de descobertas e de felicidade também, não é? Maravilhoso, é maravilhoso. Porque se nós não nos conhecemos, né, como a gente quer às vezes conhecer e liderar o outro. Pois é uma jornada, um convite maravilhoso para cada um de nós. E é esse convite que a gente quis fazer com você, com a Andréa Manino, aqui, Master Coach com a gente no Manhã Total. Tem um monte de gente agradecendo e a Bebel está te mandando um abraço. Outro Bebel. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada. A gente vai voltar a falar sempre sobre esse tipo de assunto aqui no Manhã Total. Um abraço para você, bom restinho de semana. Obrigada. Tá? Obrigada.